Ô pessoal, tudo beleza? Tudo bacana aí? Então, hoje nós estamos iniciando o nosso estudo a respeito de autoconhecimento. E esse primeiro vídeo é sobre mudança interior, mudança, transformação do ser humano. Então, nós não vamos trazer aqui verdades absolutas, receitas prontas para poder modificar alguma coisa em nós. Não, nós vamos trazer aqui reflexões, pensamentos do que alguns autores, psicólogos escreveram ou falaram sobre isso, a respeito desse tema, de mudança interior. Então, vamos iniciar. O ser humano, pessoal, todos nós temos alguma coisa que nós não gostamos em nós e desejamos modificar. Seja uma timidez, seja uma ansiedade, uma tristeza, uma falta de habilidade para lidar com certas situações. Então, todos nós temos alguma coisa que gostaríamos que fosse diferente em nós. É natural que seja assim, porque nós somos seres em construção, nós somos seres em evolução. Ninguém é acabado. Então, nós estamos no processo de desenvolvimento e estamos no processo de aperfeiçoamento. Todos nós estamos nesse processo. Mas o ser humano, quando chega em um certo grau de maturidade, ele consegue perceber que o sofrimento dele vem ou das escolhas que ele fez ou da personalidade dele. Não vamos generalizar, né? Existem sofrimentos que a vida nos impõe, mas ele começa a perceber que a maior parte do sofrimento dele é consequência ou das escolhas ou da personalidade dele. Ele pensa assim, por exemplo, se naquele momento eu tivesse sido mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, agora eu não estaria passando por esse sofrimento. Ou se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu não tivesse feito tal coisa, agora eu não estaria passando por essa situação de sofrimento. Então ele começa a perceber a necessidade de modificar algumas características que ele tem. Seja uma impulsividade, né, uma incapacidade de se controlar, seja uma baixa autoestima, que leva ele às vezes a sentir inveja das outras pessoas. Então, ciúme, superar a insegurança, né, insegurança emocional que todos nós possuímos em graus diferentes. Então ele começa a entender que a felicidade dele é responsabilidade dele mesmo. Então ele coloca sobre os próprios ombros a responsabilidade pela sua felicidade, pela sua qualidade de vida. Então isso é uma característica de uma pessoa que já chegou nesse grau de maturidade. Mas só porque ele já pensa assim, não quer dizer que a mudança já está feita. Então essa mudança será uma construção. Na construção a gente precisa ter materiais, precisa ter planejamento, precisa ter vários aspectos serem considerados para o final da obra. Então essa mudança também é uma obra, né? Então nós vamos tendo essa consciência. Então se a gente for imaginar, tem até peguei um trecho aqui de uma leitura interessante, que cada defeito de caráter, vamos dizer assim, né, cada defeito de caráter, mas na verdade defeitos de caráter são sentimentos em desequilíbrio. Às vezes eles são necessários, mas quando potencializados, eles se transformam em defeitos, entre aspas, que são coisas que nos atrapalham. Então, por exemplo, o sofrimento do egoísmo se chama solidão. Então, o egoísta sofre. A pessoa que é egocêntrica, ela tem um grau de sofrimento, porque se isola da convivência com as outras pessoas. O egocêntrico não consegue lidar com situações de conflito, não tem habilidade para resolver problemas, então os objetivos da vida dele vão ficar prejudicados por essa falta de habilidade.
porque ele leva tudo para o lado pessoal. Como ele leva tudo para o lado pessoal, ele não consegue analisar a situação de um modo mais elevado. Então ele vai se defender. Então as relações sociais dele vão ficar prejudicadas. O sofrimento do orgulho se chama mágoa. Então a pessoa extremamente orgulhosa, ela vai ficar magoada quase que constantemente. Porque as pessoas vão dizer coisas, vão às vezes críticas, né? E a pessoa, como o orgulho é um sentimento de excesso de superioridade, ela se acha superior às outras pessoas, às vezes é uma maneira até dela se defender, né, das fragilidades que ela tem. Então, qualquer crítica vai ser uma coisa difícil dela lidar com essa crítica. E ela vai ficar constantemente magoada. Isso é uma consequência do sentimento do orgulho. O sofrimento da indiferença se chama tédio. Então, a pessoa que é indiferente com as outras pessoas, não tem um sentimento de afetividade, ela acaba tendo uma ociosidade, uma falta de atividade, né, que vai ocasionar, que vai ter como consequência o tédio. O sofrimento da inveja se chama baixa autoestima. Porque quando a gente inveja uma outra pessoa, inconscientemente a gente manda um recado para a nossa mente que nós somos menores. É como se o nosso inconsciente recebesse essa mensagem, que você vale menos do que aquela pessoa. Isso vai nos rebaixando interiormente, vai desenvolvendo essa baixa autoestima. Então a inveja, o egocentrismo, o orgulho, a vaidade são fontes de sofrimento para o ser humano. Isso, gente, é uma lei da natureza. Isso a psicologia explica, né? A neurologia explica o funcionamento do cérebro quando a pessoa está sob o poder dessas emoções, e a gente vê que isso leva a aspectos negativos que são precisos superar. Então, pessoal, como mudar? Como mudar? Como desenvolver habilidades em nós, como criar coisas positivas em nós e como superar coisas negativas. Como nos transformar em seres humanos mais equilibrados, mais sensatos, mais pacientes. Como desenvolver essas habilidades. Então, longe de trazer respostas prontas, nós vamos trazer aqui reflexões de que alguns autores pensaram a respeito disso. Mas antes, nós vamos trazer essa reflexão que está desenhada aí, está estampada aí no slide. O slide quer dizer o seguinte: sentimentos geram pensamentos e os pensamentos geram as ações. Então é como se tudo que nós fizéssemos, todas as nossas ações, passasse por essa sequência. Sentimentos geram os pensamentos e os pensamentos geram as ações. Muita gente vai discordar disso. Vão dizer que os sentimentos são gerados por pensamentos, a gente vai pensando alguma coisa e isso provoca sentimentos. Isso não está errado, esse pensamento não está equivocado. Mas nós estamos querendo trazer a reflexão de sentimentos num sentido mais profundo, no sentido de traço de personalidade, no sentido de característica da personalidade da pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui de sentimento. Um sentimento de baixa autoestima vai gerar um pensamento de que nada vai dar certo, né? Ou pensamentos de que nada vai dar certo, e que vão gerar esses pensamentos as ações de desistir de alguma coisa. Então a fonte de tudo está no sentimento de baixa autoestima. Por exemplo, outro exemplo, um sentimento de vaidade. A pessoa lá no profundo da alma dela, né, no mais profundo da sua personalidade, ela tem essa vaidade. Esse sentimento de vaidade vai dar origem a pensamentos de mania de grandeza, pensamentos de superioridade.
E esses pensamentos vão originar ações de tentar algo exagerado, tentar conquistas muito exageradas. Então, são consequências desse sentimento. Então, o sentimento gera pensamento e o pensamento gera as ações. Então, alguns pensadores vão nos trazer a ideia de que a modificação da pessoa vai ocorrer quando modificar as ações, o comportamento, as atitudes da pessoa. As ações é que transformam o ser humano. Com isso, concordava Aristóteles, que ele dizia, na Ética de Aristóteles, que a prática reiterada e constante de ações virtuosas transforma o ser humano numa pessoa virtuosa. Então, o Aristóteles ele achava que a prática é que leva à modificação, à ação. Vários neurologistas já trouxeram para nós, através de pesquisas recentes, a importância do condicionamento mental. Então, à medida que o ser humano vai condicionando as suas ações, as suas atitudes, ela vai criando neurônios que vão marcando, vão imprimindo no cérebro essa mudança. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, às vezes vamos imaginar uma pessoa que seja viciada em bebida. Então, ela associa, nosso cérebro faz associações mentais. Então, por exemplo, ela associa o fato de passar em frente a um barzinho, associa com a ideia do desejo de beber. Então, o hábito já criou essa ligação neuronial. Ela associa a calçada do barzinho com a bebida. Tem gente que associa futebol com bebida. Então, vai ser preciso quebrar essa ligação neuronial, pelo menos durante um certo tempo. Então, a ação de evitar entrar num barzinho vai quebrar essa ligação neuronial. E aí ele vai conseguir superar o vício da bebida. Então, o condicionamento mental é um fato. O hábito cria neurônios. E ele pode criar neurônios também o hábito das práticas das coisas positivas. Então, se a gente lidar com situações, nós vamos aprender, nós vamos desenvolver neurônios para lidar cada vez melhor com essa situação. Isso é um fato, isso é a ciência, a neurologia comprova. O desenvolvimento de neurônios nas áreas onde a gente exerce alguma habilidade, alguma experiência naquela área. Por exemplo, se eu for fazer muitos cálculos matemáticos, eu vou desenvolver neurônios na minha área cerebral que regula os cálculos matemáticos. Então, isso vai me dar cada vez mais habilidade. Então, isso vale também para a modificação moral, transformação da personalidade do ser humano. Isso é comprovado através da ciência, da neurologia. E com isso concordou também o behaviorismo, que é uma corrente da psicologia, que eles estudam profundamente o comportamento. Então, para eles, o que é passível de ser estudado no ser humano é o comportamento exterior, são as atitudes, são as ações. Então, com isso também concordavam os psicólogos behavioristas. Certinho? Mas aí, pessoal, surgem algumas reflexões. Será que é só porque eu estou somente agindo diferente que isso já faz parte da minha personalidade? Será que só porque eu estou fazendo alguma coisa, tomando alguma atitude, que isso já faz parte do meu caráter, das minhas características de personalidade? Vou dar um exemplo. Às vezes eu não gosto da minha timidez, por exemplo. Então eu quero deixar de ser tímido. E aí eu vou agir exteriormente como uma pessoa extrovertida. Mas será que só vestir essa fantasia de pessoa extrovertida, lá no profundo da minha personalidade, eu já me tornei uma pessoa extrovertida?
Vamos supor outro exemplo. Eu quero ser uma pessoa ou virtuosa, ou humilde, e eu ajo exteriormente. Eu visto uma fantasia de pessoa virtuosa. Será que só pelo fato de eu agir exteriormente, demonstrando virtudes, eu já conquistei essas virtudes dentro de mim mesmo? Então, muitos pensadores entendem que não. Então, existem muitas pessoas, só porque elas estão agindo, né, no bem, por exemplo, de alguma forma positiva, elas já se consideram positivas, elas já se consideram pessoas virtuosas. Elas já consideram que aquilo já faz parte da personalidade dela. E isso não deixa de ser uma autoilusão. Então, a mudança verdadeira, ela vai ocorrer de dentro para fora. Não é modificando o meu exterior que eu vou modificar o meu interior. A mudança verdadeira, não. Quando eu mudar verdadeiramente dentro de mim, naturalmente, espontaneamente, eu vou apresentar um comportamento exterior diferente, de acordo com a minha personalidade verdadeira. Então, a coisa é mais profunda, né? A mudança é mais profunda do que modificar só as ações. Isso que nós vamos ver daqui para frente. Mas outras correntes de pensamentos, outras correntes filosóficas, acreditam o seguinte: se são os pensamentos que geram as ações, então, se eu tiver pensamentos equilibrados, eu vou, consequentemente, praticar ações equilibradas. Porque se eu ficar só contendo ações negativas, conter ações negativas, evitar ações negativas é muito positivo. Nós precisamos realmente evitar agir negativamente, como agredir alguma pessoa, como maldizer uma pessoa. A gente precisa evitar essas ações negativas que trazem consequências para nós. Mas, se a gente ficar só nas ações, a gente vai ter pensamentos, os pensamentos daqui 5 minutos eu vou ter outro pensamento negativo. Né? Porque a fonte, às vezes, é negativa. Então, essa corrente de pensadores, né, eles dizem que é preciso controlar os pensamentos. Vocês já viram, por exemplo, que muitas vezes os nossos pensamentos controlam a nossa mente, tomam conta de nós? Nosso pensamento se transforma como se fosse um cavalo bravo, sem nenhum controle. A gente pensa, a gente pergunta, a gente mesmo responde, e a gente vai emendando um pensamento atrás do outro, geralmente negativo. Então é preciso a gente parar e refletir. Se eu não comandar nem a minha cabeça, eu vou mandar onde? Eu vou mandar o quê? Não é assim? Eu vou controlar o quê se eu não consigo controlar nem o meu pensamento? Então é preciso exercitar o controle desses pensamentos, que geralmente são negativos. Então, a prática disso é a meditação. Meditação é exercitar, parar de pensar, como se tivesse um botãozinho de on e off e a gente temporariamente desligasse esse pensamento, com a intenção de asserenar, de tranquilizar, de poder ter esse controle. Então é feita com a respiração, gradativamente a nossa respiração vai ficando mais lenta e nossos pensamentos também vão se espaçando. Então é uma prática comum na cultura oriental, a prática da meditação para conseguir asserenar, né, os nossos pensamentos. Então não é ficar lutando contra os pensamentos, a meditação não é isso. Não adianta eu ficar, não posso pensar, não posso pensar. Isso já é um pensamento. A ideia é asserenar. O pensamento vai vir, o pensamento se fixa na nossa mente pela importância que nós damos a ele. Se a gente não der tanta importância, ele naturalmente vai embora. Né? O pensamento positivo, existem algumas doutrinas também que também tentam asserenar o nosso pensamento através dos pensamentos positivos. Nós não sabemos o quanto de desgaste mental
é gerado por esse pensamento excessivo sem controle. Nós gastamos uma energia impressionante quando nós não temos controle sobre o nosso pensamento. Energia essa que poderia estar sendo utilizada para outros objetivos, né, mais importantes, mais úteis. Então é um grande desgaste mental esse pensamento sem controle, causando ansiedade, causando insônias. Então a prática da meditação é importante nesse sentido. Pensamentos positivos. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder ter uma noção. Vamos imaginar um copo de água suja. E esse copo de água suja é como se fosse a nossa mente. Nós não podemos esvaziar a nossa mente. Até uma frase interessante da Bíblia. Mente vazia é oficina do diabo. E é mesmo. Oficina de coisas negativas. E nós também não conseguimos esvaziar a nossa mente. Então, como limpar a água suja de um copo sem esvaziar o copo, sem jogar a água fora? Então, muitos vão responder, enchendo de água limpa. E é isso mesmo. Se eu for encher o copo de água limpa, eu vou conseguir limpar essa água sem esvaziar o copo. Então, é o que acontece mais ou menos com os nossos pensamentos. Pensamentos positivos. Tentar trocar esses pensamentos, exercitar, trocar esses pensamentos e substituí-los por pensamentos positivos. São a ideia principalmente de doutrinas orientais. Então, se a gente der o exemplo de uma dieta também, não adianta a gente evitar alimentos prejudiciais. É preciso ingerir alimentos saudáveis. Então, não é só focar no que é negativo para tentar exterminar o que é negativo, mas alimentar o que é positivo, se nutrir do que é positivo. E a gente consegue, sem grandes esforços, ir substituindo esses pensamentos negativos, sem precisar lutar contra. É diferente você lutar contra alguma coisa do que você lutar a favor de outra. Então, o pensamento dessas doutrinas é o seguinte: vamos lutar a favor dos pensamentos negativos. Não precisa direcionar todo o nosso foco mental para as coisas negativas, porque isso é valorizar o que é negativo. E quando eu valorizo o que é o negativo, eu estou potencializando esse negativo em mim. Quanto mais eu tento lutar contra alguma coisa negativa, mais eu fortaleço, porque o meu foco mental está todo direcionado na coisa negativa. Isso faz com que eu alimente essa coisa negativa em mim. Ao passo quando eu mudo meu foco para coisas positivas, tentando desenvolver o que há de positivo em mim, eu esvazio o que é negativo e alimento e nutro o que é positivo. Entenderam a intenção deles? Beleza. Entretanto, outros pensadores, psicólogos, eles nos trazem a ideia de que sentimentos, se eu tiver então sentimentos equilibrados, eu vou ter pensamentos equilibrados que vão gerar ações equilibradas. Então, se eu tiver com sentimentos em equilíbrio, se eu tiver em paz comigo mesmo, de bem comigo mesmo, eu não vou ter necessidade nenhuma de cometer alguma ação antiética. Porque eu vou estar num clima de satisfação interior, de satisfação comigo mesmo e satisfação com a vida em geral. Então, é preciso também trabalhar os nossos sentimentos, para que esses sentimentos sejam curados de muitas mazelas interiores e fraquezas que nós ainda temos. Os nossos sentimentos, os sentimentos de muitos de nós ainda são adoecidos. E esse adoecimento emocional gera pensamentos desequilibrados e ações precipitadas, muitas vezes. Então, curar, mudar realmente a nossa personalidade também vai demandar uma mudança interior, mudança nos nossos sentimentos, que seria uma mudança mais profunda. Não seria uma mudança superficial, como modificar só as ações. É natural que nós tentemos nos modificar começando pelas ações.
É uma coisa natural, porque é o mais fácil. E muitas vezes a gente modifica as ações e acha que nós já nos modificamos interiormente. Isso é uma autoilusão, né? Então, trabalhar os sentimentos seria trabalhar o autoconhecimento. Seria identificar as causas verdadeiras dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas tendências, dos nossos desejos, as causas verdadeiras desse traço de personalidade que muitas vezes nos incomoda. Quais são as causas verdadeiras? E muitas vezes essas causas estão escondidas no nosso inconsciente. Então, o autoconhecimento é um processo. Não é uma coisa a ser conseguida a toque de caixa. Segunda-feira eu quero me livrar da minha vaidade. Não, é preciso primeiro aceitar que eu sou vaidoso. Uma fraqueza nunca vai ser superada se ela não for aceita. Então, o primeiro passo para superar uma fraqueza é aceitar que ela existe. Porque senão não tem o que superar se eu não aceito aquela dificuldade. Então, vamos supor que eu entendo que eu sou vaidoso e sei que essa característica, essa vaidade me prejudica. Então, é natural que eu tente começar trabalhando as ações. Eu vou tentar aparentar, demonstrar uma aparência exterior de pessoa humilde. Só que o meu sentimento, o mais profundo da minha personalidade, ainda não vai estar compatível com essa imagem exterior, com essa fantasia que eu estou tentando vestir. Então é preciso a gente entender que, embora eu esteja praticando uma ação contra a vaidade, isso ainda não faz parte de mim. E esse é o verdadeiro autoconhecimento. Porque dessa forma a pessoa vai usar as ações como um exercício e não como uma conquista. Ele entender que vai praticar uma ação mais correta, mais virtuosa, menos ansiosa, que não traga tantos sofrimentos. Mas é preciso que ele entenda que essa prática é um exercício, que gradativamente é que isso vai começar a fazer parte dos sentimentos dela. Então, uma coisa são as ações, outra coisa são os sentimentos que deram origem a essas ações. Então, vou dar outro exemplo. Às vezes a pessoa faz uma ação caridosa. Caridade é muito bom. Mas muitas vezes a intenção verdadeira dela não é um sentimento de caridade. Então, uma coisa é a ação da caridade, a prática da caridade. Outra coisa é o sentimento da caridade. Então, quando a pessoa tem um sentimento da caridade, qualquer ação dela é caridosa. Então, aí isso já é uma modificação mais interior, mais profunda na personalidade da pessoa. Certinho? Muitas pessoas, elas se sentem extremamente amedrontadas com os sentimentos que elas carregam. Seja uma raiva, seja um medo, né? Seja um desejo. Então, elas se sentem muito negativas, ou pessoas pecaminosas, ou maldosas, quando elas têm um sentimento que elas consideram negativo. Mas os sentimentos, eles são equilibrados ou desequilibrados, que geram os chamados defeitos. Então a pessoa pensa assim, nossa, eu não posso nem sentir isso. Isso é uma coisa terrível. Eu me sinto com medo de sentir, de ter esse sentimento. Então isso não deixa de ser uma coisa positiva, que tem pessoas que têm o sentimento e se entregam a ele. Se entregam a esse sentimento negativo. Mas quando ela fala assim, não posso nem sentir isso já é repressão. Então é possível nós nos permitirmos sentir.
é possível se permitir sentir, até para poder ter o autoconhecimento, até para poder entender as causas, os motivos desse sentimento. Porque se eu não me permito sentir, eu vou esconder esse sentimento. É como eu varrer para debaixo do tapete. E debaixo do tapete a sujeira continua. A nossa mente continua suja. Não é o fato de eu esconder um sentimento meu que eu vou purificar, que eu vou me limpar, me livrar desse sentimento. Então é preciso se permitir sentir, isso faz parte do processo do autoconhecimento. Mas isso não significa dizer que eu vou agir em função do sentimento. Então, sentimentos, vocês estão vendo aí na tela, sentimentos, pensamentos e ações. O pensamento, sentir uma coisa negativa, é uma coisa completamente diferente de agir negativamente. Entre o sentimento e a ação existe o pensamento. Nós temos condições de pensar e refletir, analisar a necessidade ou não de praticar aquela ação que o meu sentimento está mandando. Então é possível se permitir sentir, mas ter esse controle para não agir negativamente. Então é possível se permitir sentir sem agir em função do sentimento. Então, ao lidar com o sentimento, é importante não reprimi-lo, não esconder o sentimento de nós mesmos. Mas é importante também não se entregar a ele. Ter uma compreensão conosco mesmo. Quando esse sentimento negativo brotar de nós, vier, é importante ter compreensão conosco mesmo. Entender que ele faz parte de nós, não tentar negar esse sentimento, mas também não se deixar influenciar exageradamente por ele, ter esse controle. É importante, então, saber lidar com isso de uma maneira mais equilibrada, mais sensata. Então, gente, vamos refletir uma coisa juntos. Qual dos 3 métodos será o melhor? Será melhor a gente tentar modificar as nossas ações? Será melhor trabalhar os pensamentos através da meditação, pensamentos positivos? Ou será melhor trabalhar os nossos sentimentos? Então, a gente pode refletir que não existe um método melhor do que o outro, porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa está em um nível diferente de evolução. Cada pessoa está em um nível diferente de maturidade, de compreensão, de sabedoria. Existem pessoas, por exemplo, que não querem se modificar em nenhum dos 3 métodos, porque ainda não sentiram a necessidade dessa transformação. Há pessoas que vão continuar agindo egocentricamente, às vezes passando por cima das pessoas, enganando, passando por cima dos sentimentos das pessoas, agindo egocentricamente em função do próprio prazer ou da própria dele mesmo, agindo só em função da sua vontade, da sua satisfação. Então essas pessoas não vão se interessar nem por essa conversa nossa. Mas existem pessoas que já buscam essa melhora em benefício deles próprios, para eles se tornarem pessoas mais equilibradas, mais sensatas, mais maduras e conseguirem lidar melhor com as dificuldades, com os conflitos do dia a dia. Então, por exemplo, há pessoas que vão trabalhar só as ações. Eu vou modificar as minhas ações, ou eu vou vestir uma fantasia daquilo que eu desejo ser, uma pessoa às vezes mais humilde, mais sensata. Então, nesse nível de compreensão, a pessoa vai agir, vai ter essas ações,
e vai entender que aquilo basta. Então ela vai nesse nível de compreensão, ela vai entender, vai trabalhar só as ações. Outras pessoas vão trabalhar os pensamentos também. Então a pessoa que trabalha, que consegue, por exemplo, bloquear um pensamento negativo, beleza, consegui bloquear. Mas se o sentimento dela for por exemplo, de baixa autoestima, daqui a 5 minutos vai vir outro pensamento pessimista, que vai gerar as ações de desistir de alguma coisa que ela quer. Então, bloquear os pensamentos é uma tentativa importante, mas se a fonte, se os sentimentos dele não forem positivos, forem negativos, tiver um sentimento de baixa autoestima, então os pensamentos a gente consegue bloquear um, mas virão outros. Então é importante trabalhar também os sentimentos. O que eu quero dizer, pessoal, é que não existe um método melhor do que o outro. Todos eles são necessários, todos os três são necessários. E às vezes nós executamos os três ao mesmo tempo. Às vezes, na mesma forma que, no mesmo momento que eu bloqueio uma ação negativa, que eu evito uma ação negativa que eu desejo fazer, eu já tento buscar, refletir sobre o pensamento que deu origem a essa ação e também buscar as causas que estão nos sentimentos. Então, não existe um método melhor do que o outro, todos eles são importantes. Voltando aqui então, vamos refletir. Então, quando nós tentamos nos modificar à força, quais seriam as consequências desse tipo de comportamento? Quais seriam as consequências de uma tentativa exagerada de nos modificar à força, tentando, acima da nossa capacidade, desenvolver virtudes acima da nossa capacidade, apressadamente, desrespeitando os nossos próprios limites? Quais seriam as consequências dessa tentativa de nos forçar exageradamente na busca de virtudes ainda incompatíveis com a nossa realidade? Quais seriam as consequências físicas e mentais? Certamente, doenças. Doenças físicas, doenças emocionais. O resultado dessa busca apressada de evolução, de perfeição absoluta, gera ansiedade, gera frustração, gera desânimo, gera desistência, ansiedade, depressão, decepção conosco mesmo. Então, por exemplo, vamos imaginar uma criança que entrou hoje na escola. Amanhã você já vai chegar para ela e falar assim: já aprendeu a ler, menino? Então, isso é uma cobrança exagerada que a gente pode fazer com uma criança. E tem muitas pessoas que são pais e mães muito rigorosos para com eles próprios. Então, isso gera uma autocobrança exagerada, que gera neuroses, que vão gerar doenças. Então, a gente precisa entender que essa evolução, esse aperfeiçoamento é um processo gradativo. A natureza nos traz vários exemplos disso. A grama não precisa fazer força para crescer. Ela cresce espontaneamente, naturalmente, sem ansiedade, em silêncio. Nunca com pressa, mas ela também nunca deixa de estar em desenvolvimento. A natureza nunca está ociosa, mas ela consegue aliar a persistência com a serenidade. Então, nós também fazemos parte da natureza e nós precisamos nos adaptar a essas leis da natureza, de atividade tranquila, de persistência pacífica, sem ansiedade e sem ociosidade, sem paralisação, sem comodismo,
A gente buscar agir dentro dos nossos limites. Entender quais sejam os nossos limites e agir dentro desses limites. Para que essa busca possa ser uma aventura. Para que essa evolução possa ser uma aventura. Porque, refletindo melhor, a evolução ela é inevitável. Não tem como escapar da evolução. Todo dia a gente aprende alguma coisa. A gente conversa com um amigo, a gente lê um livro, assiste um desenho. Então, tudo que acontece no mundo são experiências que nos trazem aprendizados. Então é preciso respeitar nosso ritmo, esse nosso ritmo de evolução, sem essa autocobrança exagerada. Então a evolução é como subir degraus. Vamos imaginar a escadaria da evolução. Cada dia a gente sobe um degrauzinho. É inevitável isso. Mas não adianta querer subir 10 degraus num passo só. É preciso respeitar os nossos limites. Respeitar quem nós somos. Porque eu crio um clima de insatisfação comigo mesmo. Quando eu não aceito quem eu sou, eu crio um conflito com o meu inconsciente. Eu crio um conflito comigo mesmo. E o meu inconsciente vai reagir a isso. Muitas vezes sabotando as oportunidades de crescimento. Porque é como se o inconsciente fosse uma criança birrenta, ele vai reagir de alguma forma. Se eu pressiono demais o meu inconsciente a ser o que ele não é, ele vai também reagir com a mesma intensidade. Muitas vezes provocando desgastes mentais, provocando desequilíbrios emocionais e físicos. Então é importante respeitar, nesse processo de evolução, respeitar quem nós somos, respeitar os nossos limites. O desenvolvimento natural, gradativo e constante é um padrão das leis do universo. Tudo no universo, tudo na natureza se desenvolve dessa maneira, gradativa e constantemente. Então, por exemplo, uma grama, ela não precisa fazer força para crescer, ela cresce naturalmente, mas sem paralisação, sem ociosidade. Esse é um padrão das leis da natureza, constantemente, mas sem ansiedade. Então é uma frase do Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma gradativamente. E nós, nesse processo de mudança interior, muitas vezes nós queremos perder e criar do nada, esquecendo da construção, esquecendo da edificação. Então esse é um padrão das leis da natureza. Uma fruta, por exemplo, ela só vai produzir sementes depois de estar madura. Então nós também fazemos parte da natureza, nós também funcionamos dessa forma. Não é produtivo nós cobrarmos do outro e nem de nós mesmos sementes antes da maturidade. Então, isso cria uma cobrança exagerada, ou às vezes uma autocobrança exagerada. Então, é preciso entender que nós fazemos parte da natureza e precisamos respeitar esse nosso ritmo. Cada pessoa tem um ritmo diferente de evolução, de aprendizado, de experiências. Não é porque o outro, por exemplo, conseguiu ir mais depressa na evolução dele, seja no aprendizado, no conhecimento técnico ou na matemática, no português, que eu preciso também acompanhar esse mesmo ritmo. Então a comparação, ela ou nos coloca superiores ou inferiores, esquecendo a diversidade, os seres únicos que nós somos. Então, assim como eu não devo comparar uma roseira que deu mais rosas que a outra, eu também não devo me comparar, nem comparar duas outras pessoas, porque cada pessoa tem a sua história e tem o seu próprio ritmo na busca dessa evolução. Nesse processo de desenvolvimento, evolução, criação ou desenvolvimento de qualidades, de virtudes e superação de fraquezas, de fragilidades,
que sempre é possível realizar através da prática, do esforço, é importante a gente refletir que nós somos seres limitados. Então, os nossos recursos são limitados. Os nossos conhecimentos são limitados. A nossa sabedoria é limitada. A nossa bondade é limitada. A nossa caridade é limitada. A nossa humildade é limitada. A nossa serenidade é limitada. A nossa paciência é limitada. Então, na transformação e no processo de aquisição dessas virtudes, é importante a gente compreender os nossos limites e respeitar os nossos limites nessa busca. Porque se eu exijo uma coisa acima do meu limite, da minha capacidade, eu vou criar consequências negativas para comigo mesmo, um clima de insatisfação comigo mesmo, ou talvez um clima até de autoaversão para comigo mesmo. Então, é preciso entender que evoluir é superar limites, sem dúvida. A evolução é superação de limites, mas não quer dizer que seria atropelar limites ou negar os limites, porque quando eu tento passar por cima dos meus limites de forma atabalhoada, ansiosa, eu caio muitas vezes na mania, por exemplo, de negar os meus limites, negar o que eu tenho, negar a minha realidade. E isso vai fazer com que eu, afastando a minha realidade, eu não exerça essa transformação verdadeira. Então é preciso aceitar e conviver bem com os meus limites, que isso vai criar um clima de harmonia comigo mesmo, de não tanta cobrança, não tanta exigência. E aí eu tendo uma relação mais saudável, mais pacífica comigo mesmo, esse processo de desenvolvimento pode ser uma aventura, ao invés de ser uma tortura, um martírio. O martírio é uma busca do sofrimento por nós mesmos. Então é importante essa autoaceitação faz com que esse processo se faça de uma maneira mais amigável conosco mesmo. Então a repressão de um sentimento negativo é aquela ação de negar esse sentimento, ou fingir que ele não existe, ou tentar esconder de nós mesmos ou das outras pessoas esse sentimento, essa parte negativa nossa. Essa é a repressão. Muitas vezes é necessário reprimir uma ação negativa, mas quando eu reprimo o sentimento, eu perco a oportunidade de me conhecer melhor, de conhecer as causas verdadeiras daquele sentimento. Então, um sentimento, ele não é o ideal que ele seja reprimido. O ideal é que ele seja compreendido por nós mesmos. E também uma constatação interessante. Quando a gente reprime um sentimento, os outros sentimentos também são reprimidos. Então, quando a gente tenta esconder, negar um sentimento negativo, os sentimentos positivos também são reprimidos, são negados, são escondidos. Porque a nossa mente é como se os nossos sentimentos saíssem de um buraco só, da nossa alma. Se eu tampo esse buraco para não sair desespero, para não sair raiva, para não sair medo, tristeza, depressão, para não sair maldade, eu também vou tampar a espontaneidade, a alegria, a amizade, solidariedade, que também existem lá no profundo da minha alma. Então a nossa mente funciona assim, o nosso inconsciente funciona assim. Quando eu forço meu inconsciente a reprimir um sentimento, a conversa é mais ou menos assim. O consciente fala assim, eu quero reprimir esse sentimento. O inconsciente fala assim, bom, você quer reprimir? Então vamos reprimir. Mas eu vou reprimir todos. Que o inconsciente ele não sabe o que é positivo ou negativo. Então a consequência é aquela pessoa fria, sem sentimentos, sem espontaneidade,
sem essa energia que atrai as outras pessoas, sem essa simpatia de ser autêntico. Então a repressão produz isso, produz também a repressão dos sentimentos positivos que a pessoa tem. E os sentimentos são pistas, são sinais que fazem com que nós identifiquemos algumas características nossas. Por exemplo, se eu sou muito competitivo, eu posso ter a ideia de que eu tenho baixa autoestima, por exemplo, que eu tenho necessidade de ser o primeiro sempre, ser superior. Se eu fico magoado com frequência, isso também pode denotar uma baixa autoestima. Então, sentimentos são sinais que fazem com que a nossa personalidade se torne óbvia para nós. Os sinais se tornam óbvios. Então, quando eu aceito esse sentimento, sem repressão, eu tenho um contato mais direto, mais honesto comigo mesmo. E essa honestidade é que vai trazer, vai levar à evolução. Esconder alguma coisa negativa não vai me fazer superar. Ela vai continuar escondida. Então, pessoal, que uma pessoa quer se modificar. Ela já entendeu a necessidade da mudança e quer modificar alguma coisa nela. Pode ser uma característica que atrapalha, que limita ou desequilibra essa pessoa. Pode ser o orgulho, a vaidade, a inveja ou uma tendência à tristeza que paralisa essa pessoa. Pode ser um medo desproporcional ou uma irritabilidade constante que atrapalha a relação, a convivência dela com as outras pessoas. Enfim, ela quer se modificar em alguma característica que ela não deseja mais. Então, a gente precisa lembrar como fazer isso, né? Não é que a gente vai dar uma dica aqui, uma técnica, não. São reflexões. Mas a gente precisa lembrar, o que foi falado antes, que os sentimentos geram os pensamentos e os pensamentos geram as ações. Então, a causa de tudo são sentimentos. Sentimentos muitas vezes incompreensíveis pela pessoa, pela própria pessoa. Então é preciso trabalhar nessas três instâncias. Muitas pessoas elas querem se modificar exterminando nelas aquilo que elas acham que é inconveniente ou mal ou pecaminoso. É como se fosse uma tentativa de amputar a personalidade dela mesma. Então, nós temos a tendência de tentar nos modificar buscando as ações, primeiramente. É natural isso. A gente quer se modificar e modifica a nossa aparência exterior. A gente se veste de uma fantasia que a gente ainda não é. E acha que já se modificou. O problema é essa autoilusão de achar que só por modificar exteriormente, essa mudança verdadeira já está concretizada. E não é bem assim. Um comportamento inadequado, como esse que nós falamos, um desequilíbrio, impulsividade, ele possui causas. Muitas vezes são situações na infância que marcam a personalidade da pessoa. Porque na infância a gente não tem a maturidade suficiente para compreender as pessoas e as situações. E muitas vezes essas situações gravam no nosso inconsciente esses traumas ou essas verdades, verdades entre aspas, absolutas, que acabam por determinar a nossa vida, por determinar a nossa personalidade. Então, muitas dessas situações da infância criam verdades absolutas, que nos faz ter reações padronizadas às situações da vida. Então, para superar essa característica de personalidade que nos atrapalha, a gente precisa trabalhar nessas três instâncias, nas ações, nos pensamentos e nos sentimentos. Nesses pensamentos, precisa, por exemplo, às vezes alguém quer parar de beber, vou dar um exemplo. Então, ele tem um vício da bebida e quer superar esse vício da bebida. É um exemplo, mas pode ser qualquer coisa que ela deseja superar, um desejo, um sentimento negativo, um trauma. Então, ela precisa agir.
trabalhar nas ações. É necessário ela trabalhar nas ações. Evitar, por exemplo, entrar em um boteco, evitar o primeiro copo, etc. Se ela quer parar de beber, é preciso trabalhar as ações. Assim como a gente precisa trabalhar ações negativas, esses impulsos negativos de agir que a gente tem. Muitas vezes de agredir verbalmente, de fazer alguma maldade com a pessoa. É preciso a gente trabalhar essas ações, de evitar essas ações negativas. E a gente precisa também controlar nossos pensamentos. Pensamentos pessimistas, rancorosos, de mágoa, de baixa autoestima. É preciso a gente trabalhar também os nossos pensamentos. Evitar pensamentos repetitivos. Então é necessário trabalhar os pensamentos. Por exemplo, pensamentos às vezes de fazer alguma coisa desastrosa. A gente tem um pensamento muitas vezes de agir de forma indevida, que vai trazer consequências desastrosas. Então nós precisamos tentar dominar, controlar os nossos pensamentos. E nesse esforço nós nos desenvolvemos. É preciso também entender os nossos sentimentos, que são a causa de tudo. Por que eu sinto essa baixa estima? Por que eu preciso beber? Por que eu preciso me mostrar mais feliz para as outras pessoas? Qual a causa verdadeira dessa insatisfação que me faz explodir de raiva? Por que eu tenho dificuldade de conviver com as pessoas? Por que isso me leva a ficar isolado, me isolar das pessoas? Qual a causa? Qual a causa disso tudo? É somente conhecendo essas causas verdadeiras que eu posso trabalhar na tentativa da superação. Então vamos dar um exemplo. Um homem, ele quer parar de beber e procura fazer uma terapia com um psicólogo, por exemplo. E no decorrer dessa terapia, ele vai conhecendo mais a respeito dele mesmo. Ele começa a entender, por exemplo, que as palavras das pessoas afetam muito a autoestima dele, ele se sente desvalorizado. Então essas informações vão gradativamente trazendo outras informações. Essas informações saem do inconsciente e passam a entrar no consciente dessa pessoa. E aqui no consciente ela consegue raciocinar, refletir e trabalhar com essas informações. Então ele começa a ter lembranças de que na infância dele ele era menosprezado pelos pais, e ele consegue compreender como era a situação dos pais. Então uma informação vai levando a outras e vai ampliando essa quantidade de informações a respeito dele mesmo. E muitas vezes, sem ele perceber, ele para de beber. Porque a causa que levava ele a buscar na bebida um refúgio, essa causa foi superada. Então, gradativamente, ele consegue parar de beber e quando ele vê, é como se fosse andar de bicicleta. Quando ele vê, ele já consegue superar. Então, o exemplo da bebida é um exemplo, mas esse exemplo pode ser levado para várias outras dificuldades que todos nós temos. Mas, pessoal, uma coisa é muito importante a gente refletir. Por exemplo, se eu já consigo agir mais positivamente, se eu consigo agir mais equilibradamente, se as minhas ações eu consigo já ter ações mais positivas, por exemplo, de ação de ser menos orgulhoso, de não deixar meu orgulho extrapolar e, por exemplo, ofender uma pessoa, eu já consigo não explodir com tanta frequência, explosão de raiva. Se eu já consigo, por exemplo, levantar da cama, fazer alguma coisa quando eu estou numa crise de depressão, se eu já consigo enfrentar uma situação mesmo com medo, se eu já consigo fazer isso tudo, quer dizer, se eu já consigo ter ações mais positivas, isso não quer dizer que eu já modifiquei a minha personalidade. São só ações exteriores. A verdadeira personalidade que está imersa lá no nosso inconsciente, é muito mais profunda do que somente as nossas ações. Da mesma forma, os meus pensamentos. Se eu já consigo bloquear um pensamento negativo, se eu já consigo
afastar um pensamento de maldade, de depreciação do outro ou de mim mesmo, se eu consigo me livrar, né, desses sentimentos, não quer dizer que eu já superei essa negatividade que está dentro de mim. Não quer dizer que eu já superei. Então, a mudança verdadeira virá quando nós conseguimos digerir as causas, os sentimentos. Sentimentos de baixa estima, de insatisfação, etc. Quando eu me livrar desses sentimentos, que são a causa, aí sim eu terei modificado essas características. Teria modificado a minha personalidade. Mas enquanto eu não curar esses sentimentos, quer dizer que eu vou cruzar os braços? Então eu vou esperar de mão essa mudança vir e vai curar os meus sentimentos sem eu fazer nada? Não. Nós vamos tentar agir melhor e pensar melhor. Nós precisamos trabalhar as ações e trabalhar os sentimentos e os pensamentos. Mas precisamos encarar isso como um exercício. Essa tentativa de bloquear ações negativas e bloquear pensamentos negativos precisa ser encarado por nós como um exercício. Porque esse exercício vai criando hábitos diferentes, vai desenvolvendo neurônios no nosso cérebro que nos fazem agir e pensar diferentes. Mas muitas pessoas agem assim e acham que já modificaram o seu exterior e se iludem. É uma autoilusão, achando que já são pessoas equilibradas, pessoas melhores, pessoas virtuosas e acabam por negar as suas tendências negativas. Então, o primeiro passo para superar uma fraqueza é aceitar que ela existe. Então, aceitando que essa fraqueza existe, nós podemos olhar para ela e nos auxiliar melhor nessa tentativa de superação. Uma coisa interessante de a gente observar, pessoal, é que quando muitas vezes nós cometemos uma ação equivocada ou quando a gente comete uma injustiça com alguém ou prejudica alguém em alguma situação, quando a gente às vezes ou humilha, ou às vezes brinca com o sentimento de uma pessoa e causa uma dor, um sofrimento do outro, nós nos sentimos culpados. Não todas as pessoas, realmente não são todas as pessoas que se sentem culpadas, mas muitas delas sim. E é interessante notar que nós nos sentimos culpados não quando nós contrariamos as regras da sociedade. Nós nos sentimos culpados quando nós contrariamos a nossa consciência. Então, muitas vezes, a gente às vezes até contraria uma regra da sociedade, mas fica de bem conosco mesmo, com a nossa consciência. Então, é como se nós tivéssemos uma lei interna. E a consequência de a gente transgredir essa lei interna nossa é o sentimento de culpa, o arrependimento. Então, é interessante notar também que o sentimento de culpa é proporcional à nossa autoilusão. Trocando isso em miúdos, quanto melhor a gente imagina que é, quanto mais virtuoso eu imagino que eu sou, quando eu cometo um erro, o sentimento de culpa vai ser maior. Quanto maior a autoilusão, maior a culpa. Vamos exemplificar. Vamos imaginar uma escadaria, um degrauzinho. Vamos supor que essa escadaria seja a escadaria da evolução. Então, cada um de nós está num degrau diferente dessa escada. Uns mais acima, outros mais abaixo. Então é importante ter o autoconhecimento para identificar em qual degrau realmente eu estou dessa escadaria da evolução. Porque se eu imagino que eu estou muito acima, então não, eu sou uma pessoa extremamente virtuosa, caridosa, humilde. Então,
Como eu estou imaginando que eu estou acima da minha realidade, quando eu cometer um erro, o meu sentimento de culpa vai ser terrível. Eu vou sofrer terrivelmente a culpa. Por quê? Se eu sei que eu estou nesse degrau e eu cometo um erro, eu sei que esse erro é compatível com esse degrau onde eu estou. Então não existe culpa. Eu vou compreender que eu sou um ser em evolução e que eu, por estar nesse degrau, eu ainda vou cometer alguns erros que são naturais no processo de evolução. Então, o autoconhecimento vai nos auxiliar a não ter tanta culpa com relação aos nossos erros. A culpa paralisa o processo. A culpa, a pessoa fica paralisada, né? E aí fica se lamentando, né? E não retorna. Eu vou dar um exemplo. Numa luta de boxe, por exemplo, o lutador leva um soco e cai no ringue. Então, às vezes, ele já tem condição de levantar e retornar à luta, mas ele continua deitado. Então, às vezes, a culpa é a mesma situação. A pessoa se paralisa a sua vida, as suas experiências na lamentação pelo erro que ela cometeu. Então, o autoconhecimento vai nos dar essa noção da nossa realidade e não vamos sofrer tanto assim quando nós cometermos um erro. Como então lidar com algo negativo em nós? Deixa livre, o sentimento livre, ele agir à vontade? Ou eu tento reprimir, esconder, trancar, aprisionar? Então eu vou trazer uma imagem aqui, um exemplo, para a gente poder pensar melhor sobre isso. Vamos supor que a nossa mente seja uma casa. Então, a sala de visita da nossa casa, geralmente a gente deixa muito arrumada para receber as visitas, as pessoas, não é assim? Então, a minha mente precisa ser dessa forma também, porque as relações sociais precisam ser preservadas. Eu não posso, por exemplo, na sala de aula, despejar sobre os alunos toda a minha vida, toda a minha negatividade, tudo que eu tenho. Eu não posso contar a minha vida inteira para um motorista de ônibus. Então, as relações precisam ser cuidadas, preservadas. Então, a sala de visita da minha casa mental precisa estar arrumada. Eu preciso conviver com a sociedade. Isso não é um fingimento, mas a gente precisa se preservar. Se preservar. Então, a sala da minha casa mental está arrumada. Mas vamos supor que nessa casa existe um porão e nesse porão mora um monstro, escondido e trancafiado. Esse monstro seria uma parte negativa da nossa personalidade, que nos atrapalha, que nos limita, que nos restringe, que nos cria problemas. Então, de vez em quando, esse monstro escapa desse porão e faz uma bagunça na minha sala. Faz uma bagunça nas minhas relações sociais. Então, o que eu faço? Eu bato nesse monstro, eu humilho ele, tranco ele lá de novo. Não é assim? Então, esse monstro escondido e trancado, ele vai criando cada vez mais revolta lá dentro do porão. E a próxima vez que ele for sair, o estrago vai ser maior. Eu não posso deixar o monstro tomar conta da minha casa. Realmente. Mas esse monstro, ele precisa ser aceito. Ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser compreendido. Ele precisa ser abraçado. Porque ele existe, ele tem razão para existir. Então, muitas vezes, algumas situações, geralmente na infância, criaram essas dificuldades em nós. Criaram esses monstros, essas coisas, essas partes que não são tão positivas na nossa personalidade. Mas ele precisa ser aceito e cuidado. Porque nós precisamos dele. Nós precisamos dessas partes negativas em equilíbrio. Porque muitas vezes
esse monstro que vai nos ajudar, por exemplo, a saber exigir alguma coisa que é nosso direito, saber nos posicionar de maneira firme em determinadas situações. Mas esse monstro ele faz parte da nossa personalidade. Então ele precisa ser integrado na nossa personalidade. Ele precisa ser morador da nossa casa mental, como um habitante importante, mais equilibrado. Então quando eu rejeito esse monstro, ele fica separado, ele fica longe e a minha personalidade fica dividida. Então a gente precisa cuidar desse monstro para que ele possa também se desenvolver. Não reagir às vezes tão impulsivamente, saber se posicionar, porque tudo em nós está em evolução e as nossas partes negativas também estão em evolução. Então, pessoal, é necessário exercer um certo controle sobre as nossas emoções negativas. É necessário ter um certo domínio sobre a raiva, sobre o orgulho exagerado, a vaidade, a inveja, porque isso traz problemas para nós. A grande diferença está em como fazer isso, como estabelecer esse domínio, esse controle, qual a maneira que nós vamos utilizar para isso. Então, vamos imaginar uma criança. Como lidar com uma criança agitada? É agredindo, é violentando, é reprimindo, humilhando essa criança, dizendo que ela não vale nada, rebaixando, diminuindo essa criança. Eu vou conseguir criar ali uma pessoa saudável? Então essa realmente não é a melhor maneira de lidar com uma criança agitada. Então, é até interessante notar que a pessoa que é rigorosa em exagero com as outras pessoas acaba sendo rigorosa também com ela mesma. E vice-versa. Se ela é rigorosa com ela mesma, a tendência é ser rigorosa com as outras pessoas. Então, como lidar com essa criança agitada e como lidar com esses sentimentos nossos que muitas vezes nos causam problemas, né? A raiva, por exemplo, exagero, falta de controle sobre as nossas emoções. Então, essa criança ela precisa ser convencida da necessidade de mudar o seu comportamento. É lógico que às vezes a gente vai precisar usar uma energia mais rigorosa, às vezes tolir algumas liberdades que ela tem. Essa criança necessita ser conduzida rumo a uma situação melhor em benefício dela mesma. Então, é assim também com as nossas emoções. O nosso inconsciente precisa ser convencido da necessidade da mudança, para que essa mudança possa ser natural. Então, é preciso ter um equilíbrio. Eu não posso ser extremamente rigoroso comigo mesmo, exigindo de mim uma coisa impossível, ainda, para mim. Entender que é um processo. Mas eu também preciso aceitar essas emoções como fazendo parte de mim. Como essa criança também precisa ser aceita. Porque uma criança, quando ela não é aceita, quando ela é reprimida, agredida, ela desenvolve uma baixa autoestima, uma negação de si mesma, que vai fazer com que o comportamento dela na fase adulta seja muitas vezes de desistência das coisas que ela quer, de falta de confiança nela mesma. Então é justamente os sintomas que aparecem quando eu também rejeito as minhas emoções. Então é preciso ter esse meio termo, não negar as minhas emoções, mas não deixar que elas tomem conta de mim. Estabelecer esse diálogo. Então é convencer a mim mesmo, chamar o meu orgulho para conversar, chamar a minha vaidade, a minha revolta, a minha mágoa, a minha raiva para conversar e ouvir o que eles têm a me dizer. Estabelecer esse diálogo comigo mesmo. E entender as razões desse sentimento, porque eles existem razões para existir. É isso que a terapia faz, é isso que o autoconhecimento vai proporcionar. Dialogar com nós mesmos,
para podermos resolver as nossas questões internas. Assim como uma criança deve ser tratada, deve ser ouvida, né? Principalmente ser ouvida e ser aceita. Pessoal, a Nicole vai fazer uma pergunta. A psicologia traz e defende a ideia de autoaceitação. Então a minha pergunta é, se a ideia é autoaceitação, por que conversar sobre mudança interior? Obrigada, Adolfo. Boa pergunta, viu, Nicole? Muito boa pergunta. Realmente, pessoal, se o ideal é a pessoa se autoaceitar, é aceitar como ela é, apesar das suas limitações, então por que a gente falar de mudança? Por que essa conversa de mudança, se o ideal é a gente se aceitar? Uma coisa que é importante refletir é que a mudança é uma coisa que ocorre naturalmente. No decorrer da nossa vida, nós vamos vivendo experiências que promovem essa mudança, que trazem essa mudança. Então, a mudança é uma coisa inevitável, ela acontece no decorrer da nossa vida. Nós não somos os mesmos de 10 anos atrás, por exemplo, né? Mas com isso a gente não quer dizer que nós podemos nos modificar conscientemente. Nós somos seres humanos autônomos e protagonistas de nós mesmos. Então nós temos esse poder de modificar aquilo que ainda não está legal em nós. Alguma tendência negativa, como agressividade, egocentrismo, vaidade, inveja, orgulho. Essas tendências negativas que tanto limitam a nossa personalidade, e que prejudicam as outras pessoas e a nós mesmos. Então, através da nossa conscientização, apesar de a mudança ocorrer naturalmente, nós podemos também, conscientemente, através do nosso esforço, nos modificar aquilo que nós achamos que é desnecessário em nós. E a pergunta da Nicole tem a ver também com autoaceitação. A autoaceitação é nos amarmos como nós somos. Nos amarmos a nossa essência. E a autoaceitação é fundamental. Nós precisamos nos amar a nós mesmos. Apesar das nossas fragilidades, da nossa timidez, apesar do nosso desequilíbrio, apesar das nossas emoções, nós precisamos nos aceitar. Aceitar os nossos sentimentos, aceitar o nosso corpo, aceitar a nossa história. Então, isso é fundamental para fortalecer a nossa autoestima, fortalecer a autoconfiança, a confiança em nós mesmos. Isso é fundamental. Mas a autoaceitação, pessoal, não é a autocondescendência. Não é eu me permitir excessos de atitudes desequilibradas, excessos de imaturidade que vão prejudicar tanto a mim quanto as outras pessoas. Isso não é aceitação, não é autocondescendência. O que é condescendência? Condescendência é uma compreensão exagerada, uma tolerância que ultrapassa os limites. Por exemplo, um juiz de futebol condescendente, ele vai aplicar penalidade muito leve por alguma coisa grave. Vamos supor, vamos exagerar aqui. A pessoa lá no jogo de futebol, o zagueiro vai com os 2 pés no peito do centroavante. E aí o juiz vai conversar com ele, fala, não, você não pode fazer isso, meu filho, está errado. Não pode ser condescendente em exagero. Ele tem que dar o cartão vermelho. Então, condescendente é isso. Então, tem pessoas que são autocondescendentes, quer dizer, tem uma condescendência exagerada com elas mesmas. Se permitem muitas coisas que são negativas para a convivência humana, Se permite atitudes, por exemplo, de humilhação, atitudes de ofender o outro, que
que atrapalham a convivência entre as pessoas. Então é preciso nós nos policiarmos, né? Tentarmos modificar ou superar essas atitudes negativas, em benefício não somente do outro, mas em benefício nosso mesmo, né? Então a autoaceitação não é a pessoa se aceitar e continuar tratando as outras pessoas de maneira errada, né? Continuar tomando atitudes egocêntricas, entendeu? Humilhando ou machucando as outras pessoas. Isso não é autoaceitação. Então, a autoaceitação também não seria a paralisação do processo evolutivo. A autoaceitação não seria a acomodação. A pessoa cruzar os braços, né? E paralisar esse processo de aperfeiçoamento. Então, sempre é possível nós nos tornarmos pessoas melhores. Sempre é possível nós nos melhorarmos como pessoas. Por exemplo, vamos supor que eu tenha alguma fragilidade. Pode ser uma baixa estima, pode ser vaidade, pode ser um orgulho, uma coisa que me limita, que restringe as minhas potencialidades. Então, eu tenho que aceitar essa coisa ou eu tenho que superar? Nós ficamos achando que uma coisa exclui a outra. Ou eu aceito ou eu tento superar essa dificuldade minha. Mas, na verdade, uma coisa não exclui a outra. A aceitação é o primeiro passo da superação. Porque quando eu aceito, eu me aceito, apesar dessa dificuldade minha, eu diminuo a revolta contra mim mesmo. Diminui essa autoaversão, às vezes diminui a depressão por eu ser uma coisa feia, errada, né? Então essa aceitação faz com que eu tenha um olhar mais compreensivo para comigo mesmo, diminuindo a revolta. E aí essa diminuição da revolta possibilita a reflexão e buscar a superação daquela dificuldade de uma maneira mais tranquila, promovendo essa mudança para melhor. Então uma coisa não exclui a outra. Então a autoaceitação, né, não exclui a possibilidade da evolução. Aliás, a autoaceitação promove a evolução. Porque eu não preciso me odiar para eu buscar melhorar como pessoa. O autoamor também promove isso, né? Então vamos citar um exemplo aqui. Vamos citar o exemplo de 3 tipos de mães, para a gente fazer um paralelo conosco mesmo. Existe a mãe permissiva, que permite demais. Quer dizer, ela é condescendente, exageradamente com o filho. Ela, por exemplo, faz tudo que o filho quer, não deixa que o filho assuma as consequências das suas atitudes, não coloca limites no filho. Então, esse é um tipo de mãe excessivamente permissiva, é um extremo. Agora existe a mãe que é o outro extremo, a mãe extremamente rigorosa, com punição, exagero, muito dura, muito julgadora, falta de compreensão, né? Não tem tolerância, não tem amor por esse filho. Não respeita a individualidade do filho. Deseja transformar o filho naquilo que ela quer. Então esse é o outro extremo, de uma mãe extremamente rigorosa. Mas existe a mãe equilibrada. A mãe equilibrada é aquela que ama o seu filho. Apesar da infantilidade dele, apesar da imaturidade, às vezes apesar do comportamento inadequado do filho, ela ama esse filho, mas não deixa de educar o filho, né? Colaborando para o desenvolvimento dele como pessoa, para o desenvolvimento dessa criança. Então ela consegue aliar firmeza com amor, consegue aliar energia com compreensão. Então ela sabe encontrar esse ponto de equilíbrio, respeitando a identidade e a individualidade, respeitando a personalidade do filho dela. Então ela não deseja transformar o filho naquilo que ela quer. Ela deseja, sinceramente, que ele seja feliz, seja ele mesmo, e seja feliz. Então a pessoa, quando tem essas características de orgulho, de vaidade, de egocentrismo, de baixa estima, ela não está sendo o que ela é.
essas dificuldades fazem com que ela tenha atitudes no mundo exterior, às vezes de agressividade, mas que são consequências de alguns traumas, às vezes, que ela vivenciou. Então, quando a pessoa está nessa dificuldade, no egocentrismo, ela não está sendo o que ela é, na verdade, né? Então, traçando esse paralelo, 3 tipos de mães: uma permissiva, em exagero, outra rigorosa, em exagero, e outra equilibrada. Então, existem pessoas que têm para com elas mesmas essas relações. Então, existem pessoas que são para elas mesmas mães muito permissivas, que se permitem tudo, né? Se permitem atitudes, às vezes, que prejudicam as outras pessoas. Então, a autoaceitação não é a pessoa ser assim, ser permissiva em excesso com ela mesma. Né? Não é dizer aquela frase, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Quem quiser gostar de mim, que goste, eu não vou mudar. Então, esse tipo de pessoa que se justifica diante das suas atitudes equivocadas. Sempre existe uma justificativa, né? Nunca é a personalidade dela que causou aquele problema ou às vezes aquela dificuldade. Mas existem pessoas também que são essas mães rigorosas para com elas mesmas. Tem para com elas mesmas essa mesma relação da mãe rigorosa com o filho dela. Então é uma cobrança, uma autocobrança exagerada, uma autopunição, que denuncia muitas vezes uma não aceitação dela mesma, uma falta de amor por si mesma. E muitas vezes, às vezes, por um sentimento de culpa. Mas nós precisamos ter para conosco mesmo essa relação da mãe equilibrada. O ideal é nós nos aceitarmos, nos amarmos muito, mas trabalharmos para a nossa evolução como pessoa. Para, assim, sem exagero, sem culpa, sem punição, mas com compreensão. É ideal a gente buscar essa melhora. Não para atender um padrão de comportamento da sociedade ou das religiões. Não, mas para nos desvencilharmos do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa inveja, que são sentimentos que em excesso provocam sofrimento. Então, o ideal é a gente desenvolver essas qualidades para nos melhorarmos e assim sermos seres mais felizes, mais plenos conosco mesmo. Então, essa é a... Pessoal, uma reflexão importante dentro desse nosso tema é a respeito das tentações. Então, uma tentação é uma atração quase irresistível que uma pessoa sente em relação a determinada coisa. Geralmente é ligada a aspectos negativos. Então, uma pessoa fala, fulano caiu em tentação. Quer dizer, ele não soube resistir, não soube se segurar, se conter e caiu em tentação. Quer dizer, entrou numa situação que muitas vezes leva a complicações exteriores, muitas vezes. É quando a gente dá vazão aos nossos impulsos sem controle. Então, geralmente é ligada a aspectos negativos. Existe a tentação da gula, existe a tentação dos desejos sexuais. Então, existem esses tipos de tentações. Mas aqui nessa nossa reflexão, nós vamos ampliar esse conceito de tentações. Então, tentação não é uma coisa só ligada aos vícios. Muitas vezes a gente identifica, a gente faz essa comparação da tentação como somente ligada aos vícios. Mas aqui nós vamos ampliar para tentar refletir a tentação como qualquer situação que nós não conseguimos resistir. Nós nos entregamos às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, por exemplo, a tentação de agredir alguém, a tentação, por exemplo, de ofender alguma palavra, dizer alguma palavra ofensiva. Muitas vezes nós caímos nessas tentações. Então, a tentação, nesse caso, vão ser também essas atitudes que nós nos arrependemos posteriormente. É qualquer situação que a gente
não consegue resistir e que depois a gente se arrependa. Muitas pessoas dizem que são as situações exteriores que provocam os nossos impulsos, as nossas tentações. Então, pode ser uma maneira até de se justificar. Então, a pessoa coloca a culpa no exterior. Mas, na verdade, as tentações elas têm uma afinidade conosco. São as nossas tendências que nos fazem nos sentir atraídos por determinada coisa, e não a coisa em si. Então a gente precisa assumir a responsabilidade de que se eu cair em alguma tentação, se alguma coisa me atrai, é porque essa atração existe em mim, essa tendência existe em mim. A respeito da tentação, Oscar Wilde escreveu a seguinte frase: a melhor maneira de se livrar de uma tentação é cair nela. A melhor maneira de se livrar de uma tentação é cair nela. Então, pessoal, o que vocês acham? É bom para refletir. É lógico que é um exagero. Que, por exemplo, toda vez que eu tiver uma tentação de fazer alguma coisa negativa, que vai prejudicar alguém, ou que vai prejudicar a mim mesmo, toda vez que eu tiver essa tentação, se eu der vazão, extravasar e agir conforme esse meu impulso, é lógico que as consequências não serão positivas. Eu posso magoar, ofender alguma pessoa, eu posso me machucar, machucar alguém. Então, a gente não concorda com essa frase. Até porque a pessoa que faz tudo o que quer, ela também não é equilibrada. Porque nos deixar levar pelas emoções, muitas vezes cria o hábito. Então, os nossos neurônios passam a se desenvolver e toda vez que surge aquela situação, muitas vezes nós temos uma reação padronizada. Quer dizer, nós reagimos sempre da mesma forma diante de situações parecidas, porque nós já criamos essas ligações neuroniais que fazem com que nós hajamos sempre da mesma maneira. Então, isso não é positivo. Então, a raiva, por exemplo, toda vez que eu reajo com raiva, eu vou me habituando a reagir dessa forma. Então, não é a melhor maneira de se livrar de uma tentação caindo nela, atendendo esse desejo, essa vontade, muitas vezes ligada aos vícios e muitas vezes ligada a reações agressivas, ofensivas. Mas essa frase faz sentido. Por que ela faz sentido? Porque muitas vezes a pessoa fica extremamente medrosa com relação a essa tendência que ela tem. Então, quando ela cai na tentação, essa repressão, essa visão de que ela é uma pessoa negativa, pecaminosa, ela se esvazia. Então, a pessoa fica numa luta contra ela mesma. Então, ela vai tirar essa fixação mental. A pessoa fica assim, eu estou com vontade, por exemplo, tem um desejo sexual. E o desejo sexual é uma coisa natural no ser humano. Mas a pessoa fica extremamente amedrontada com esse desejo. Então, cria essa fixação mental. Ela fica lutando contra ela mesma. Muitas vezes, se policiando para não deixar aparecer, gastando uma energia mental para se policiar, se reprimir, para tentar fingir um comportamento que não é o dela. Então, gasta uma energia mental muito grande nessa tentativa. Então, nessa fixação mental, com extremo medo da tentação, medo da tendência, medo do desejo, ou medo da sua própria personalidade. Então, quando a pessoa cai em tentação, ela se livra de um fardo, que é o fardo desse peso, né, que a pessoa coloca sobre ela mesma, nessa tentativa de esconder ou de fugir desse desejo que muitas vezes é natural nela.
Nessa imagem, nós vemos a representação da nossa mente, da mente humana. Então, vários pesquisadores, psicólogos, começando lá do Freud, no início do século XX, eles começaram a definir o modelo da mente humana. Então, eles conseguiram detectar, descobrir que a nossa mente é dividida entre o consciente e o inconsciente. O consciente, no consciente estão as informações que eu sei a respeito de mim mesmo, a respeito da minha vida, a respeito do mundo em que eu vivo. São as informações que estão na minha memória. Então, o consciente é uma parte restrita da nossa mente. Mas existe um inconsciente, onde estão submersos vários conteúdos que, embora já estejam sumidos, diluídos da minha memória, quer dizer, eu não me lembro mais, embora estejam fora da minha memória, eles são determinantes na minha personalidade. Então, vários fatos que aconteceram conosco já desapareceram da nossa memória, mas continuam influenciando a nossa personalidade, a nossa vida, os nossos desejos, as nossas tendências. O inconsciente é muito maior do que o consciente. Existem muito mais informações. Então, dentro dessa nossa reflexão, nós vamos trazer essa questão. Muitas vezes, o consciente vai tentar reprimir uma tendência. Vejam a imagem. O consciente, por causa da pressão social, muitas vezes por causa da família, muitas vezes essa tendência ou essa característica da personalidade não vai ser aceita no grupo social, então a pessoa, o consciente dela tenta reprimir, quer dizer, tenta esconder esse sentimento, esse desejo ou essa tendência. Quando ele tenta esconder, ele tenta forçar essa tendência a entrar no inconsciente, a esconder. Só que quando a gente consegue esconder essa tendência no inconsciente, ela não morre, ela não é exterminada. Ela continua viva lá no inconsciente. E o inconsciente vai tentar fazer com que essa tendência retorne ao consciente. Por quê? O inconsciente deseja que essa tendência seja trabalhada, seja compreendida, seja analisada, suas causas, para ela poder ser integrada na nossa personalidade. Então, o inconsciente tenta fazer com que essa tendência retorne ao consciente, porque no consciente a pessoa pode tentar trabalhar essa questão ou tentar analisar as causas e superar, às vezes, essa dificuldade. Então, o que a gente vê aqui é uma queda de braço. E uma energia muito grande na nossa mente é gasta nessa queda de braço. O consciente tentando reprimir e o inconsciente tentando fazer com que essa tendência apareça. Então, esse é um equilíbrio frágil, porque qualquer situação exterior faz com que a tendência novamente volte a incomodar o consciente. O consciente se sente incomodado com essa tendência, com essa característica da sua personalidade. E aí redobra os esforços para tentar reprimir, para tentar esconder essa dificuldade, essa que ele acha que é uma fraqueza. Pode ser um desejo, pode ser um impulso, pode ser uma raiva, uma depressão, um medo. Qualquer sentimento pode ser reprimido quando ele não é aceito pela pessoa. Então, vamos trazer aqui, gente, para a nossa reflexão, as leis da física. Aqui a gente está vendo a lei de ação e reação. Duas forças na mesma direção em sentidos contrários. Quanto mais uma força é intensa em relação à outra, mais a outra responde na mesma intensidade. Então, quando eu empurro uma parede, por exemplo, a parede retorna para a minha mão a mesma intensidade de força. Isso é uma lei da física, que serve nessa questão também. Na mesma intensidade que o consciente vai forçar a repressão a se esconder no inconsciente,
a mesma intensidade também o inconsciente vai forçar essa tendência ao aparecimento no consciente. Então, é uma via de mão dupla. Se eu conseguir, então, diminuir essa força da repressão, automaticamente também o inconsciente vai diminuir essa força da tendência. Por isso que muitas vezes o Oscar Wilde teve aquela reflexão, porque caindo na tentação, essa força da repressão vai diminuir e também a força da tendência também diminui, a tentação vai diminuir. Mas nós vimos que às vezes não é a melhor maneira, né, da gente lidar com essa situação, que é uma característica da nossa personalidade. E como fazer para lidar com essa queda de braço, com essa tendência, repressão, tendência? É justamente essa palavra, aceitação. A aceitação vai diminuir a força da repressão do consciente, vai diluir, vai diminuir essa pressão, essa força. E como pela lei da física é a lei de forças contrárias, quando eu diminuo a pressão, a força sobre uma força, ela também vai diminuir a força contrária. Então, o inconsciente também vai diminuir a pressão da tendência para o consciente, diminuindo essa energia gasta pela mente para manter uma imagem, manter a repressão sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Então, não é preciso cair na tentação para a gente evitar. Basta ter aceitação. Porque é necessário ter um certo controle sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre os nossos desejos, em nome do nosso equilíbrio. É preciso ter domínio sobre o nosso corpo. Então, mas o exagero, o controle exagerado, a ponto de não aceitar em si mesmo essa tendência, também não é positivo. Também cria um clima de autoaversão, um clima de insatisfação consigo mesmo. Então, a tendência, quer dizer, então a aceitação não é se entregar, não é cair na tentação. Aceitação é ter consciência que se é um ser em evolução e que a tentação é natural, porque é humano. Nós somos seres humanos. Então, essa aceitação faz com que diminua essa pressão, essa repressão exagerada, fazendo com que nós possamos lidar melhor com as nossas tendências, com os nossos desejos, sem nos entregar a eles. Pessoal, então foi isso, viu? Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.